seja nesta casa. Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. O Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21. A entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então o Senhor Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-vos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor deles necessita e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal, sujeito ao jugo. Indo os discípulos e fazendo como o Senhor Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor Jeová, Hosana nas alturas. E entrando o Senhor Jesus em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é o Senhor Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. A purificação do templo. E entrou o Senhor Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que o Senhor Jesus fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E o Senhor Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. Glória a Deus, glória, glória, glória a Deus. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. O secamento da figueira.
E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? O Senhor Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. A autoridade questionada, diz o título. E chegando o Senhor Jesus ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? O Senhor Jesus, respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se a disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João o Batista como profeta. Repetindo: e se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João o Batista como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. O Senhor Jesus disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Parábola dos 2 filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. O filho, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. Então, respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não fui. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhes o Senhor Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João o Batista veio a vós no caminho da justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Parábola dos lavradores maus. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circuncidou-a de um valado, construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E, chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro
e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemos-nos da sua herança. E, lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhes o Senhor Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor Jeová foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Brasil, Brasil, Brasil. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles, e, pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Capítulo 22. A parábola das bodas. Então o Senhor Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outro servo, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu comércio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei:
aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O imposto devido a César, diz o título. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E o Senhor Jesus lhes disse: De quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então o Senhor Jesus lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. A questão da ressurreição. No mesmo dia, chegaram junto do Senhor Jesus os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e dará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo e o terceiro, até ao 7º. Por fim de todos, morreu também a mulher. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a tiveram por mulher? O Senhor Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque para Ele todos vivem. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhados da sua doutrina. O resumo da lei. E os fariseus, ouvindo que o Senhor Jesus emudecera os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou o Senhor Jesus para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E o Senhor Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor Jeová, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento.
Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A ignorância dos fariseus quanto ao Messias, diz o título. E, estando reunidos os fariseus, interrogou-os o Senhor Jesus, dizendo... Aqui é o Senhor Jesus interrogando: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: de Davi. Disse-lhes o Senhor Jesus: como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o meu Senhor Jeová ao meu Senhor Jesus Cristo: assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Repetindo, disse-lhes então o Senhor Jesus: como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor Jeová ao meu Senhor Jesus: assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Se Davi, pois, ele chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Capítulo 23. A religião de aparências dos fariseus. Então falou o Senhor Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois amarram fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens mestre, mestre. Vós, porém, não querais ser chamados mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. A condenação da religião fingida, diz o título. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando.
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizei: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar.
Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Lamentação por Jerusalém, 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 que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, mas tu não quiseste? Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor Jeová. Bendito o que vem em nome do Senhor Jeová. Capítulo 24. Sinais da destruição de Jerusalém e do fim do mundo. E quando o Senhor Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. O Senhor Jesus, porém, lhes disse: vocês não veem tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando o Senhor Jesus assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E o Senhor Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino de Deus será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Quando, pois, vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver.
E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que o Senhor Jesus está no deserto, não saiais. Eis que o Senhor Jesus está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, o Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão os anjos para pegá-lo. Sinais da segunda vinda. Sinais da segunda vinda do Senhor Jesus, diz o título. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, o Senhor Jesus, o Cristo, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E o Senhor Jesus enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas estas coisas, sabei que o Senhor Jesus está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, as palavras do Senhor Jesus, o Cristo, não hão de passar. Ninguém sabe o dia e a hora, diz o título, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, o Senhor Jesus, o Cristo. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. O preparo para a segunda vinda, o preparo para a sua vinda, o preparo para a vinda do Senhor Jesus. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor, o Senhor Jesus. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria
minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem, o Senhor Jesus, há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor Jesus constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor Jesus tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor Jesus, o Senhor daquele servo, num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O Senhor Jeová te abençoe e te guarde. O Senhor Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Jeová sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus, o Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Senhor Jesus, há poder no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavra do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, Filho de Maria, segundo a carne, e Filho do Deus Altíssimo, segundo o Espírito Santo, com letras bem grandes, para que entre no teu coração. Paz seja convosco. Glória a Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Paz seja nesta casa. Senhor Jesus, Filho do Deus Altíssimo, eu venho a te agradecer neste momento e para que fique registrado para sempre que eu estava num estado de rouquidão, sem poder fazer as gravações da tua palavra, meu Senhor e meu Rei. Mas tu curaste a minha rouquidão e continuo fazendo as gravações para a glória do teu santo nome. Repreende, Senhor Jesus, todo espírito de enfermidade da vida de todos os que ouvirem esta pregação para a glória do teu santo nome. Entra com providência, dando saúde aos teus servos, assim como tu, Senhor, em um instante recuperaste a minha voz para a glória do teu santo nome. Tu disse, Senhor Jesus: esse há de me glorificar, porque há de receber do que é meu. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu digo que há de receber do que é meu. E tu falaste isso, Senhor Jesus, a respeito do Espírito Santo. Esse há de me glorificar. O Espírito Santo te glorifica. E na minha vida ele te glorifica muito mais. Glória a Deus.